ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar. A terceira surpresa, pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar. Cadeira cativa. E a terceira surpresa, uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz. Se não existe Deus, por que há algo ao invés de nada? Eu acho que existe Deus, porque, tipo, um mundão tão perfeito assim. Tipo, tudo. Mano, quando começa a falar de corpo humano, do que tudo funciona e tem o sistema digestivo e tudo é. Sabe, liga aos pontos? Não tem um nó desatado, eu falo assim. É Deus, né? É algo, pelo menos, que não mostraram até agora. E isso é Deus. Aí que você me mostra o meu ceticismo. Eu sou cético demais pra acreditar na visão ateia de que tudo isso é obra do acaso. Entendi. Eu também. Eu sou cético porque, assim, já provou que o universo teve um começo. Há modelos diferentes. Tá. O mais clássico é o Big Bang. Alguns aceitam o Big Bang, outros não. Há questionamentos sérios ao Big Bang. Mas não importa qual modelo cosmológico você adote, o universo teve um começo. Aí eu jogo... Essa pergunta, na verdade, não é minha, é de Parmênides. Por que há algo ao invés de nada? Sendo que do nada, nada se faz. Por ser cético em relação à possibilidade de que do nada possa surgir algo, eu sou obrigado a acreditar que ao invés de nada, havia alguém chamado Deus. É lógico que eu estou simplificando aqui. Tá, mas o Deus, ele vivia sozinho? Ele era... Ele vivia... Tipo, ele não vive em comunidade? Ele é um ser que vive só? Olha que interessante. O Santo Tomás de Aquino, um famoso teólogo católico do século XII, 13, Tomás de Aquino dizia o seguinte: Deus é amor. Se Deus é amor, ele tem que ter um objeto desse amor. Isso significa que o ser de Deus é único, mas é plural em pessoas. Ele falava isso até para já dar uma argumentação filosófica a favor da trindade. Que Deus é triuno, é um Deus, mas são várias pessoas. Ou seja, Cristo sempre existiu por toda a eternidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. Então sempre houve Jesus Cristo. Sim. Não houve um tempo em que Deus não houvesse. Tá. Aliás, vou até fazer um paradoxo aqui. Deus não existe. Deus é. Porque existir, existere do latim, é uma coisa que é tirada da outra. Né? Deus não nasceu. O tempo nasceu. Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito louco. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Essa causa primária tem que ser intencional, porque as coisas passaram a existir com uma intenção. O cabelo, os olhos, o rosto. Nossa, muito legal. Então, eu quero te fazer até uma pergunta lúdica, porque se Deus cria todos nós, assim, como imagem e semelhança dele, ele é algo físico, mas ele... ou não? Ele se parece com a gente ou não? E eu sei que... não sei se você tem essa resposta, não sei se você ou já viu, assim, eu nunca vi, mas já senti. Só que isso é muito louco pra mim, porque falam, pô, ele é imagem e semelhança nossa. Aí eu fico tipo assim, como é que ele é, mano? Ele é negrão, ele tem os dread, ele usa relógio. Não, isso aqui são perguntas bestas. Não são bestas. Mas são tipo assim... Não. Mas são perguntas que eu me faço, porque eu quero... Tenho essa curiosidade do finito, assim. Será que é finito ou é infinito? Eu fico, tipo, muito nessa. Só eu fico tão... Se eu só corrigir que não é pergunta besta... Não, É por várias razões. Primeiro, que não existe pergunta besta. Existe, às vezes, resposta cretina. Mas a pergunta sincera, ela é bem-vinda. Ela faz parte do diálogo. Segundo, todo
o verdadeiro teólogo, crente, ele questiona. Jesus questionou, Deus meu, por que me desamparou? Então, Jesus também fez essa pergunta besta. Então vamos lá. A pergunta é, como é que Deus é, né? Se ele parece com a gente, sabe que Deus é preto, é loiro, é... Por que ele não aparece pra gente assim, fala assim, eu existo, eu tô aqui, irmão. Boa. Uma voz, né? Então. Eu vou começar, eu vou responder as duas num pacote só. Por favor, tá fica bom? à vontade. Deus é tão grande. Deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Que Ou isso? seja, não dá pra entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina, ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo, Eu tenho livre-arbítrio mesmo? eu tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz pra mim é honesta ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída fala assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com Com fogo. formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, vai longe, Começar- mas eu vou começar dessa aqui pra derrubar as outras. Quem deu a resposta boa? Porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque? Você pode imaginar um toque. Quando você sonha, você não... Aliás, mesmo? quem já fez xixi na cama sabe o que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá. Sim. Né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo, porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que é a famosa frase, cogito ergo sum, em latim, penso, Logo logo eu existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu tô produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós, verso 14, e habitou entre nós. Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra terra? Exatamente, só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui tá falando até antes da terra, tá falando da criação.
Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo, logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho, vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto pro texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje, olha assim, mas por que, gente? Amor. Por que a Laura me amou? Ganhei foi na loto com ela, com ela me amando e tô feliz com ela. É porque, ó, você falando disso, né? Que Deus, ele sabe tudo, ele não pensa, ele já sabe. Aí eu fico me perguntando, tem o lance do livre-arbítrio, e aí a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, as crianças que morrem, as doenças que a gente vê que matam inúmeras pessoas. Por que eu não me questiono e falo assim, por que ele não criou todo mundo pra seguir no correto, talvez? Ou não existir as enfermidades, não existir o mal. Por que o mal existe? Boa. Se Deus existe. Eu vou terminar esse pensamento que entra em questão do mal. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente não acho que não entrou muito nesses assuntos. Se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3, que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só que o tempo, você não segura o tempo, né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende um negócio desse? E imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então como é que vai entender Deus? Então Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Vós, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Na língua grega, onde está escrito, tem um trocadilho entre vento e espírito. E no aramaico também Jesus falava, que é a mesma palavra. Como se eu falasse assim, o espírito espireteia onde quer. Sim. Você não sabe de onde vem nem para onde que ele vai. E para finalizar, Jesus também falou para os apóstolos assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, mas chegará o dia em que haverá um só rebanho, um só pastor. Com esses elementos bíblicos que eu apresentei, o que eu posso responder para você? Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação
grau de revelação que ele recebeu. Aí eu vou me surpreender com uma coisa. Porque às vezes, vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar o índio lá na Amazônia, adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe. Mas ele está sendo fiel àquilo ali. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, erudição, eu estou menosprezando o meu irmão, eu estou falando mal do outro, eu estou cuspindo na dignidade do outro. E às vezes com a Bíblia eu debaixo estou com inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Aí... Parece que está cego, né? Tem um autor, e Paulo dizia que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton, autor do Paraíso Perdido. Ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar. A terceira surpresa, pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar. Cadeira cativa. E a terceira surpresa, uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz.